Oi, oi, boa noite. Boa noite, pessoal. Deixa eu tentar colocar aqui a caixinha de pergunta. Colocar um fone, né? Sempre esqueço. Sempre esqueço do fone. Daquelas que fica mais perguntas. Tá. Colocar as caixinhas de pergunta. Tudo bem, meus amores? Já já vou chamar a Lu, tá? Era só um tiquinho. Colocar aqui o fone. Meninas, abriu a caixinha aí, né? Tudo certo? Vou fixar. Eita, eita. Merda pra gente. Vou colocar o nome aqui, tá? Só um tiquinho. Estão me ouvindo, pessoal? Estão me ouvindo? Olá, quem tá chegando? Boa noite, Caroline, Pri Alves. Ai, gente, deixa eu desenrolar meu fone aqui. Vamos chamar a Lu. Ô, Pri, coloca pra mim fixa pra mim o nome. Você consegue aí, meu amor? Consegue? Então tá bem. 2-0 pro cabinho, mas não tem problema não. Melhor o cabo do que os gatos, né, gente? Daqui a pouco eles chegam também, porque eles são aparecidos. Igual as Powers. Boa noite, Jefferson. Pessoal, hoje a gente vai falar do quarto pilar do baralho da Helena Power Tag. O quarto pilar chama Olhar para os Filhos. Tenta aí para mim, Pri. Tentei aqui, não deu certo. Chama Olhar para os Filhos. E hoje a gente vai estar... Hoje eu sou a Helena, né? E hoje a gente vai estar recebendo agora como entrevistada mais uma Power nossa, a Lu Busque. Vamos ver aqui. Vamos convidar a Lu. Deixa eu achar a Lu. Aguardando a Luciana entrar, meu amor. Vem, Power! Olá! Olá, tudo bem, gatona? Tudo bom? Como é que está? Aí a moça que diz, a Power que diz que tá com frio, né? 22 graus. Aqui eu com quase 8. Ah, mas aqui, gente, para quem não sabe, Presidente Prudente, o normal é 38 graus, no verão chega a 40, 42, né? Então, assim, 22 graus já tá frio pra gente, pelo amor de Deus. O inverno tem época aqui que tá 35, como assim agora tá 22? Tô com manga, ó. Aqui já está 9 graus agora. Olha, e Deus que me esfriando. defenda e que me proteja, gente. 8. Já baixou 1 grau, de 5 para agora. A Pri diz que não tá conseguindo fixar Pois é, o eu tentei nome. fixar também, não Você consegui. também Da não outra vez eu conseguiu? consegui, hoje eu não consegui. Eu também tentei, agora não consegui. Mas então, pessoal, a gente vai começar a falar hoje sobre o quarto pilar do baralho O Despertar. Eu tô sempre com ele aqui do meu lado, cada vez que eu entro eu mostro para vocês, né? Acho que agora tá dando melhor. Ai, gente, ele é lindo! Eu vou ficar o tempo todo mostrando para vocês. Mas antes de iniciar, eu só quero mostrar um pouquinho. Olha, só para aguçar vocês. Olha o tamanho, gente. Ó. Aproveitando pré-lançamento, né? Já tirei ele todo da caixa. Ó, pré-lançamento, abriu, né? As vendas. Esse é o teu, Chega, não né? pode mostrar muito. Esse é o meu. Para vocês vai em caixinha lacrada assim, tá? Ó, caixinha lacrada. Então, sem erro, tá? Ó, bem bonitinho. Esse aqui é o da mamãe Power Denise.
Então, gente, vamos Pois é. começar. Vamos começar, né, Lu? Senão não dá tempo. Eu não marquei a hora que eu Bora. entrei aqui. Meninas, vocês vão sinalizando, tá? Porque senão eu e a Lu começa aqui a falar e não para mais. E se Bem-vinda, Fátima, Fátima. bem-vinda. Bem-vindo todo mundo que entrou agora. Ô, Lu, falando dos filhos, né? Foi você que fez o parto pilar, o pilar dos filhos. Conta pra gente um pouquinho, pro pessoal aí, como é que foi fazer esse tema, trabalhar com esse tema dos filhos dentro de um relacionamento abusivo. Como é que você ficou, assim, a sua sensação, como que você se embasou para fazer isso? Conta um pouquinho pra gente. Bem, no momento que a gente fala sobre os filhos, eu como mãe, né, acabo vendo minhas filhas nessa construção, mas claro, a psicóloga sempre esteve trazendo aquilo que veio da sua abordagem, da sua prática, né. Eu me recordo, sim, da escuta de mulheres que vivenciaram um relacionamento abusivo. Mas, como a gente fala também, existem muitos sinais de um relacionamento que não precisa estar com aquilo tão declarado de um relacionamento abusivo, mas que são sinais de que pode ir a uma falência, seja para um relacionamento abusivo em si, ou para uma falência do que seria um relacionamento, né? Eu considero um relacionamento, eu falo sobre empoderamento familiar, como aquela família que percebe que os papéis são divididos, em que não há ajuda, né? E se percebe muito uma estrutura ainda considerada machista, né, em que o homem ajuda na casa e não uma participação. E num relacionamento abusivo, isso é muito, muito, muito forte. Quando a mulher é jogada como aquela que, quando os filhos estão com problemas, seja na escola, nos seus relacionamentos, a mulher é culpada, né? A mulher não presta como mãe, são filhos dela, apesar de ser dos dois, né? É apontado Tipo como teus assim, filhos. tipo assim, Né? se dá certo alguma coisa, a, a- as honras são dos pais, dos dois. E Uhum, aí, se acontece alguma coisa que dá errado, ou se o filho responde, ou se tira uma nota que não agrada a ele, aí a culpa é da mãe. Ele não tem isso. culpa, É. entende? E desde essa questão também, de falando em notas, né, da participação que é tão importante da família no contexto escolar, né, o quanto a Constituição, retomando até a parte da primeira infância, o quanto é importante a participação de ambos os pais, né, nessa constituição desse Sim, infante, sim. né, e quando há um relacionamento abusivo, por vezes esse pai está também ausente dessa relação de paternidade, né? Porque ele não vê os filhos, não se vê obrigado a, a, a estar presente na educação dos filhos. E quando vai para a escola, então nem se fala. Aquele pai não chega a passar pela cabeça dele a participação numa reunião escolar, a participação em momentos de confraternização escolar, ou quando vai é nesse perfil de Você me filho. falou, deixa eu dar só uma boa noite para a Paula chegou aqui. Você falou a respeito da infância, é, justamente pela presença, porque é importante a presença do pai e da mãe na infância dos filhos, Uhum, né? E uhum, justamente por essa presença, a gente percebe até que algumas mães preferem esperar os filhos crescerem para ela pensar em tomar uma atitude em relação a esse relacionamento, né? Já pela exato. presença do pai, ela não quer privar os filhos, porque a mãe geralmente se doa, né? Muitas mulheres Uhum, acabam se doando pelos filhos e deixam algumas coisas de lado pelos filhos. Elas querem ver nós, né? A gente quer ver a felicidade uhum, dos filhos, né? E a gente percebe que algumas mães, nesse tipo de relacionamento, elas, ao invés de já buscar ajuda enquanto as crianças são pequenas, elas preferem os filhos crescer, já tá entendendo melhor o que acontece ali, né, naquele meio, exato. dentro da família, dentro do lar deles, porque só quem vive lá dentro é que sabe realmente o que acontece, né?
para depois ela pensar em se separar, né? É isso. Exato. A ideia de que a família seja da forma como estiver constituída é o que é perfeito para a criança naquele momento, né? Sem a Sim. percepção de que uma família, eu nem gosto de falar do termo desestruturado, mas é desestruturado nesse contexto, né? Nessa questão de vínculos, né? De relações, ela não vai ser saudável para essa criança, ela não vai ser saudável para essa constituição psíquica infantil, né? Então, é importantíssimo que pensamos, né, que eu tô tomada por uma fala hoje, que depois eu quero trazer, por um vídeo que eu ouvi hoje, que eu acho importante Fala, trazer para conta pra abordar. gente. Hum. Eu, a nossa Power Pri compartilhou conosco, eu não estava Ah, eu acompanhando, não mas tive tempo de ver. Então sim. aproveita e já conta que eu também quero saber. Eu vou falar porque justamente é aí também um dos sinais do relacionamento. Onde começa o relacionamento? Pode começar, nem todos, não é uma regra geral, né? Mas é um Sim. sinal. A Mayra Kaji é uma profissional já conhecida, quem buscar por ela nas redes sociais saberá quem ela é, né? Foi casada com um ator global e relatou hoje ter vivido um relacionamento abusivo. Hoje, E hoje, o vídeo é hoje, foi olha lançado, só, foi trazido para saiu a rede hoje. hoje. Ah, O término do relacionamento já ocorreu há mais tempo, né? Mas o que acontece? Que eu acho importante falar sobre isso. Ela fala que ela percebe que é uma mulher empoderada. Ela não viveu aquilo que algumas Helenas vivenciam, de ser proibida de trabalhar, de ser proibida de se... Ela sim relatou ao final do vídeo que vai voltar a expor o que ela gostava de expor nas redes dela, em que ela gostava de mostrar seu corpo, porque ela trabalha também com isso, ela é uma profissional que também... isso é da profissão dela, mas ela foi proibida. E ela diz claramente: eu amo ele, eu amo o pai da minha filha, mas eu não percebia viver um relacionamento abusivo. E eu não me aprofundei muito, mas me parece que ela passou a perceber ele afastando-se dela a partir da gestação. A gestação da filha dela, que foi uma gestação muito pedida por ele, foi um momento em que ele se afastou. Então, ele teve casos extraconjugais, né? Ele teve muitos casos extraconjugais, pelo relato dela, e ela não foi enxergando, ela foi abandonando e abdicando de coisas da vida dela sem se dar conta e por acreditar que ela precisava empoderar ele. Ela se sentia muito empoderada e precisava fazer ele se perceber homem, né? Então ele foi demitido da Globo e ela queria fazer com que ele tivesse um posicionamento em que ele se sentisse também com poder, participando também de forma mais... Então ela trouxe ele para atuar na empresa dela, enfim... São questões que fogem de uma regra, né? A mulher, ela era sim. empoderada, ela é empoderada. No entanto, ela se permitiu. Por Nesse acreditar que caso, era né? amor. É. Então, e isso aí a gente tem falado assim durante a semana, no decorrer da semana, né? Que Uhum, muitas não percebem que estão em relacionamento abusivo, uhum, porque elas acreditam que aquela forma dele agir é por amor e aquilo é a representação de amor. Porque ela exato. trouxe isso, né? Ela trouxe isso de alguma forma, ou da cultura, né? Que a gente vive numa Uhum, cultura patriarcal mesmo, machista, ou assim da família, né, que ela percebe que ela pode ter percebido lá, visto como que era antigamente, a mãe era submissa, ficava em casa e o pai que controlava o dinheiro, que controlava o que ia comprar, o que ia fazer, se ia sair, se não ia sair, roupa, cabelo, tudo, né? Então exato. a criança traz isso como uma forma, aí entre os filhos, né? Traz isso, olha só, eu já vou me antecipar por você. Uhum, Isso é uma forma que a criança assimila e acredita que é a realidade, é assim, tá certo, o amar é isso.
Para a mulher, ela entende isso como amor. Na hora Uhum. dela buscar um relacionamento, se ela viver um relacionamento abusivo, ela vai achar que ela está sendo amada, né? E Uhum. para o menino, ele vai achar que é assim que trata a mulher, né? Que é assim que trata os Uhum. filhos, e pode se repetir, pode ser repetido. Exato. Isso, Então, e isso que seria uma coisa menos grave, né, Lu? Se a gente for exato. observar com os E o filhos. que que ela traz, e que eu acho importante falar? Ela percebeu que ele foi se afastando de todo. Ela tinha que. Estouraram os pontos da cesárea dela, né? Da questão, porque ela tinha que cuidar da bebê enquanto ele estava lá assistindo. Então, esse homem, ele vai se afastando, ele não consegue vincular com esses filhos, ele não consegue se fazer presente, fazer parte. Então, é uma desestrutura familiar ao perceber que esses filhos eles não se fazem presentes para ele, né? Aliás, o pai não se faz presente para os filhos, Para os né? filhos, sim. E vai gerando nos filhos uma relação em que pode ser dúbia, né? Pode ir para dois lados. Ou aqueles filhos buscam constantemente o amor desse pai, e a partir daí fazem de tudo para conquistá-lo e por vezes inclusive se opõem quando a relação quando esse relacionamento abusivo toma partes toma uma proporção maior, podem até ir contra a mãe, né? Ou podem, ao contrário, ter ódio do pai, expressar, sim, a angústia desse pai, de viver esse relacionamento com o pai, mas a mãe não conseguir se afastar desse homem por acreditar que é dependente financeira, por acreditar que realmente não vai dar conta de viver longe dele, aquilo tudo que já falamos durante a semana. Então, é importante estar atento também aos filhos, que os sinais deles não podem ser um real sinal de que não amam essa mãe, mas eles Sim. estão suplicando por um amor desse pai e por vezes podem apresentar uma relação de oposição a ela, que é na verdade uma busca desse amor que não apresenta o pai, né? Então, e muitas vezes também o que a gente percebe é que o pai, quando ele se aproxima dos filhos, às vezes ele se aproxima assim, tentando ser um bom pai, e ele começa a brincar, e na verdade ele tá brincando, tipo, ou jogar bola, ou brincar de alguma coisa que a criança, que os filhos, né, possam gostar. Colocando assim, se for um casal ou menina, jogar um videogame, né? Só que daí ele não joga como pai, ele joga realmente de igual para igual, né? Na Que a gente figura de um. percebe se as crianças perdem da briga e a mulher tem que intervir, né? Como se ela Uhum, ali, ela não fosse a esposa dele e a mãe dos filhos, ela fosse a mãe de todos, sim. né? E Ele aí, compete de igual a igual pelo amor dessa mulher, né? sim, sim. Outra coisa que a gente vê também é que esses casos de abuso, às vezes o abuso não fica só na mulher, né? Não fica Exato. só com a mulher. Também acontece com os filhos, né? Como que Uhum. será que seria? Bom, de alguns casos que eu já vi, mas vocês já devem ter visto também, apesar de que a gente conversa bastante, a gente já trocou bastante em relação a esse assunto, né? É, quando eles humilham, né, as crianças, humilham a mãe, não satisfeito em humilhar a mãe, porque também a violência não é só, como a gente já vem falando durante a semana, não é só uma violência física, né? Pode ser Uhum. verbal, psicológica, moral, é, e aí ele acaba agredindo também os filhos, né? Pode não ser fisicamente, mas humilhando os filhos, expondo os filhos, brigando ou jogando na cara dos filhos que se os filhos comem é por causa dele, se os filhos têm alguma coisa, roupa, sapato, vão para a escola por causa dele, né? Se os filhos saem, só sai porque ele vai buscar, que ele vai levar e que ele é um ótimo pai e os filhos têm que abaixar a cabeça para ele, não no sentido de respeitar como pai, mas abaixar a cabeça para as grosserias, para tudo dele, né? Então acaba Exato. o homem abusivo, ele acaba respingando nos filhos. Nesse caso dela, dessa mulher que você citou agora,
ele não tinha proximidade, né, com Não. os filhos. Agora, em outros casos, ele tem, mas assim, se colocando ou de igual para igual, ou na hora que ele quer se fazer o pai, ele acaba humilhando os filhos, É né? para trazer Agredindo aquele poder que verbalmente. ele quer sobrepor a tudo, né? Então é um poder que ele precisa expressar, ter esse poder, então chega ao ponto dessa humilhação psicológica, dessa agressão, né, que não precisa ser Agressão. física, né? Eu quero dar boas-vindas aqui para Bárbara, para minha irmã, para minha prima. Bem-vindas. E Bem-vindas, é, Powers! Família e a Power. e é exatamente a Fábio está falando aqui da questão dela já ter vivenciado a ausência do pai e do filho na gestação, o quanto mais se afasta, né? E o quanto aqui ela diz da questão da vitimização. É exatamente isso, né? Por vezes, quando não consegue mostrar, manter aquele poderio, então perde-se o domínio da fala ou não entra ainda na questão da agressividade física, então se vitimiza. Então se coloca como Sim. coitado, como aquele que tanto tem que baixar e voltar e tentar apaziguar. Então a mulher, ela tá botando sempre panos quentes, né? Panos quentes Sim. em cima de toda aquela relação. Para os filhos não incomodarem o pai, para os filhos não estressarem o pai, para os filhos não tirarem o pai do sério e daqui a pouco toda a relação vir também para ela, daqui a pouco eles ainda não percebem que ela é agredida fisicamente e se ela não controla esses filhos, ela pode vir a ser agredida mais tarde, né? Lá isolada no ambiente deles, né? Então, são muitas questões que envolvem os filhos. E é importante muito estar atento, porque os filhos vão dando sinais, e como nós falávamos em outro momento, nas outras lives sobre os outros pilares, que a mulher vai dando sinais em ambientes em que as pessoas vão tomando ela por agressiva, ou a que está ausente, a que está, né? Seja a família, seja o convívio social, os filhos também vão dando sinais. É na escola, é nas relações, é em trazer ou não trazer amigos para casa, porque não quer, Sim. né, que os amigos Introversão dos percebam. filhos, né? Os Uhum, filhos começam a ficar introvertidos. E, na verdade, também eles acabam se sentindo envergonhados, né? Você já pensou se eles estiverem numa rodinha ali com os colegas e o pai chegar com toda aquela agressividade? Porque geralmente o abusivo não tem limite, né? exato. Ele não vê as pessoas que estão em volta, ele não quer saber como é que vai ficar para a pessoa que ele está ali humilhando, para o filho que ele está humilhando, como é que vai ficar, como é que vai se sentir aquele filho na roda de amigo quando ele Exato. falar daquela forma, quando ele expor daquela forma, né? Uhum. E você estava falando agora há pouco e eu lembrei, vou até trazer aqui um pouquinho, esse negócio dele se vitimizar, tal, é uma forma também de agressão. Por quê? Porque ele fazendo desse jeito, dessa forma, ele faz com que os filhos se sintam culpados, né? Ele humilha Exatamente. os filhos, fala que dá o suor dele para comprar isso, comprar aquilo, se faz de coitado, e os filhos se sentem vítimas, né? Carregando Aliás, se sente, responsabilidades e os culpas que filhos, não são, né? sim, aí eles começam a se sentir culpados. Falei vítima errado. Eles Uhum. sentem culpa, eles começam a se sentir culpado porque o pai tem que dar uma roupa, tem que dar alimento ou gente, coisa básica, E é básica por que o isso que pai tem quando que eu prover. trouxe a fala de que por vezes o filho pode ir a favor daquele pai, é justamente por se sentir culpado, é por pensar, não, mas Culpa. ele realmente ele tá fazendo tudo por mim. E a mãe tá aí provocando. Então eu Sim. entendo meu pai. Meu pai sofre porque ele tá lá batalhando e ela não consegue, e ela vai e ela Isso. leva a essa briga, né? Deixa eu dar um beijo pro meu afilhado que tá assistindo. E que beijo da Dinda! Então, eu acho que são muitas tramas, e é quando fala-se em. E o que que vai? Estamos falando dos filhos, mas não esquecendo das Helenas, né? O que que acontece nessa trama? Os filhos podem começar a trazer
notas baixas, né? Mau comportamento na escola, ou eles fazem, né, provocam situações em que eles estão cometendo bullying, né? E ou podem estar sofrendo bullying e nem contar em casa, por não querer trazer mais problemas para casa, né? Existem todos os extremos que podem acontecer. Mas vamos lembrar que essa é uma família disfuncional, em que esse pai não vai presente na escola. A escola chama a família para participar e para conversar. Quem vai é a mãe. E o que vai acontecer? A mãe traz mais uma carga para suas costas. E mais uma vez ela se sente incapacitada, porque ela pensa, se com ele eu não estou conseguindo dar conta, como eu vou dar conta desses problemas sem ele? Sem ele, Né? E, na verdade, daí, às vezes, o que ela faz? Ela não percebe, ela chega em casa e ela relata para ele tudo o que aquele filho fez. O pai vai fazer todas as punições necessárias, porque ele vai se achar o justo, ele está no papel de punir. E olha a trama que vai se formando, porque daí ela se sente extremamente protegida por ele, porque eu não consigo dar conta da educação dos meus filhos, mas isso ele cumpre, porque na hora de punir, ele pune, né? Então, é uma trama muito grande para dar conta do que é um relacionamento abusivo. E tudo isso é invisível, como falávamos, né? Ninguém vem com a carga que aquele filho está vivendo, aquele aluno está vivenciando um relacionamento abusivo em casa, tá percebendo, está vivenciando uma relação abusiva, né? Uma parentalidade abusiva. Sim. E a gente falando assim ainda em questão dos filhos, a gente vê que muitas mulheres apresentam ansiedade, depressão dentro de um relacionamento abusivo. Só que, como a gente está no pilar dos filhos, quantas crianças às vezes estão depressivas? Hoje a gente vê muito, né? Por que a criança está depressiva? O que será que está acontecendo? Né? Quando é na adolescência, outra coisa que a gente tem que pensar, quando é na adolescência, o que a criança pode buscar naquele momento, como fuga? Muitas vezes eles entram na drogadição, né? Exato. Isso aí também. Então, esse abuso, ele acaba respingando, não é só na mulher. É na mulher, nos filhos, na família toda, né? Porque daí a mulher se afasta também da família, né? Se afasta dos amigos, do convívio social que foi falado ontem também, né? Então, é uma coisa que... Por isso que o nosso baralho está incrível, né? Voltando a falar do baralho. Agora, minha prima fez uma pergunta aqui, que eu acho importante nós falarmos sobre ela. Porque, claro, a gente está falando de um ciclo, né? Um ciclo familiar e um ciclo de vida. Provavelmente essa mulher que vivencia um relacionamento abusivo pode ter já vivenciado relações abusivas no passado, na sua família, sem nem se dar conta, sem poder hoje dizer claramente que era um relacionamento abusivo, porque hoje a gente percebe ainda muitas pessoas normalizando a questão do bater, a questão do mas eu vivi assim e eu não morri com isso, eu não sofri com isso, né? E ela traz aqui uma questão de que é possível, a Clarissa, com uma infância assim, é possível que o adulto bloqueie lembranças da infância? Sim, é possível. Sim. É possível que você não recorde isso e acaba, por vezes, até com a possibilidade de redimensionar lembranças e levar de forma para... é como se você cocriasse aquela lembrança e transformasse ela em algo positivo. Porque você precisava, porque você precisou daquele tipo de educação, porque aquela família, ela se estruturava dessa maneira. Claro que eu acho importantíssimo que a gente não vá buscando no passado, seja qual for a questão, culpas e respostas para a gente lidar com os problemas que a gente enfrenta hoje. É preciso, sim, que esse mesmo homem, né,
falamos que sim, existe também mulheres que vivem, que são as abusadoras de um Sim, relacionamento, mas sim. a grande maioria é homem, né? Esse homem deve ter vivido uma relação já abusiva, né? Deve ter sido para ele mostrado que sim, é assim que se é homem, né? Mostrando o seu poder, tendo relacionamentos lá fora, a mulher tendo que aceitar, tendo a determinação de que o poder está sempre com ele e ela tem que se calar, ela tem que abaixar a guarda, né? Baixar a guarda e aceitar aquilo como é, pois é assim e sempre vai ser assim. Sim. Deixa eu ver se eu... Acaba se repetindo, que nem a gente falou logo no início, né? A mulher, tanto ela acaba se ligando a um abusivo e acreditando. É por isso que muitas não sabem realmente que aquilo é um abuso, porque elas têm aquilo como amor. A referência delas foi isso, né? Exato. Um pai que cuidava, como a gente sempre fala, né? Não precisa haver agressão física, mas só o fato dele controlar o que faz, controlar o lado financeiro da família, né? Não deixar a mulher compartilhar e decidir em comum acordo os dois como cuidar do dinheiro, como, né, a mulher trabalhar fora também não permite, faz com que a mulher fique em casa. Se a mulher tem uma profissão, não deixa a mulher desenvolver essa profissão, porque tem que cuidar da casa, do Uhum. filho e deixar a vida dele bem organizadinha para ele poder trabalhar, né? Exato. Então, Eu quer acho que dizer, a falar sobre mulher relações de filhos é justamente a Clarissa trazendo de novo isso, né? Principalmente, Issa, quando a gente tem consciência do que vivenciou e não precisa ter consciência de, eu vivi um relacionamento abusivo na minha família, mas quando você tem consciência do que aquilo te fez mal, você passa a perceber o que você não quer para tua vida, né? sim, Muito dessa caminhada é importante se dar assim numa psicoterapia, né? Quando não é possível, que essas reflexões acerca do que você está vivenciando, do que a sua família vivencia e do que. Então, sim, existem múltiplas famílias que passam a ou reproduzir ou ir completamente contra, como você disse. Bebe, eu não quero nem saber de bebida. Fuma, eu não quero nem saber. Meu pai batia, eu não quero nunca mais. Mas também, às vezes, por não conseguir trabalhar isso de forma adequada, também não sabe, na relação com seus filhos posteriormente, uh, educar. Como é que eu vou dizer? Aprendeu que educar é apanhando, mas eu não quero isso, mas também ser permissivo não pode. Então é uma relação que as famílias vão tendo que dar conta numa nova configuração. É isso que a gente fala que o nosso baralho auxilia nisso também, né? Em também. fazer com que a família reflita, que a mulher, mas quando possível, né, trazer a relação familiar, reflita sobre o que deseja para a educação dos seus filhos e o que vocês dialogam sobre a educação dos seus filhos. Não é essa é a minha maneira de educar e essa é a tua. Tem que ter a maneira do pai e da Sim, mãe. sim, Mesmo aqui, entrar num eu acho consenso. importante falar aqui da maternidade solo, porque às vezes existe relacionamento também com a maternidade solo, né? Relacionamento abusivo, aliás, Sim, né? Com a maternidade solo, né? Em que continua havendo também essa relação pai e mãe, né? Mesmo na maternidade solo, é preciso que haja, então que haja esse diálogo. E pode ser abusivo, mesmo não estando dentro do lar, não sendo mais o teu companheiro, se você permitir, esse homem também continua sendo abusivo, né? Devido à relação com os filhos. sim. E às vezes não é nem a questão de permissão, né? É que nem a gente sempre fala, às vezes a mulher não percebe, ela não sabe que Exato, aquilo é um abuso, exato. né? Ela tem Uhum, aquilo como amor. E o homem abusivo também, às vezes, ele cresceu num lar tendo como referência o pai assim, e ele acredita uhum, e a família tá lá, uma família que pode ter sido uma família tóxica, né? Em relação aos filhos, pela maneira que o pai agia com a mãe e com os filhos, mas enfim, casaram, viveram felizes para sempre, felizes, né? Para uhum. sempre, mas o casal vai até o fim da vida juntinho, tal, envelhece, tal.
Agora, então, ele traz isso como referência, né? Ele Exato. acaba acreditando que é dessa forma, sim, porque o meu Exato. pai e minha mãe deram certo, a gente foi bem criado, ninguém é bandido, né? Porque muitos Eu falam já assim, trouxe, eu não, acho mas que isso agora, eu não me recordo quando foi, em qual dessas lives que eu trouxe, mas é justamente isso. Eu atuei em um lar de crianças e adolescentes, em que muitas vezes as crianças eram retiradas do lar por algum conflito que havia entre o casal, né? E por não haver família extensiva, né? Se deixava no lar até que se resolvesse os conflitos. Essas crianças viam agressões físicas, mas continuavam amando. Porque então, aquilo era referência de amor. Você não tem outra referência de amor, né? então. Então, isso é a percepção de que, mas é amor, pode acontecer isso, mas amo, né? É, Então, mas isso tá certo, porque na minha família aconteceu, era assim, meu pai era assim, minha mãe era assim, e deu certo, né? Eles nunca uhum, se separaram, criaram todos os filhos, minha mãe não trabalhou, minha mãe se anulou, né? Minha mãe que exato, cuidava de tudo, da casa, do lar, da gente, e meu pai trabalhando fora, mas meu pai que ditava as regras, né? Então aí eles têm uhum, isso como referência, e é o que levam, né? Mas não se justifica, não, né? não se Hoje tem muita justifica. informação, sim, hoje tem muita informação. A mulher tem sim o direito de exercer sua profissão, ter suas amigas, convívio social, né? Com familiares também, com amigos de trabalho, tudo. Assim como o homem, né? O homem também tem o direito Uhum, de sair para o seu futebol ali durante a semana. A mulher também tem o direito de sair um dia para tomar um café com uma amiga, normal, né? Só que daí no relacionamento abusivo, realmente não é normal que isso aconteça. Aliás, isso não acontece, né? No relacionamento exato. abusivo, isso não acontece. A mulher acaba se anulando mesmo por conta do marido, por conta do lar, por conta dos filhos. Aí ela acaba não trabalhando, ela acaba entrando numa dependência financeira, E né? agora eu quero entrar nesse papo justamente dos filhos, porque a Mayra trouxe isso e eu acho que é uma percepção, eu escuto da minha mãe falar isso, né? Ah, quando a gente tem filhos, é natural que a mulher nos primeiros meses ela está restrita àquela relação mãe Sim, e sim, bebê, né? É natural. isso. Mas é possível, sim, e vamos dizer aos homens que estão presentes, né? Sim, é possível que você também esteja engajado nisso. Isso não precisa ser só da mulher e você ter tempo livre para daí sair, né? É. Para relaxar lá fora. Então, que permita que essa mãe também tenha seu tempo, né? E estabeleça laços com o seu filho de forma que você possa, assim, suprir daqui a pouco. Claro, se aquele bebê é amamentado, né? Você não vai assumir essa posição. Mas existem outros momentos. A Mayra trouxe a questão de quando precisava fazer dormir, estava lá ele bem bom de pernas pro ar, vendo o seu seriado. E ela tendo que dar conta disso tudo. Então é a partir daí que a mulher vai se percebendo prisioneira de filhos. E eu escuto minha mãe falar isso e eu reforço isso. Sim, existem mulheres que por vezes se sentem prisioneiras de filhos. Por quê? E daí que começa a questão de a mulher ir abandonando as relações, abandonando em nome dos filhos, do melhor para os filhos. Mas se Sim. houver um diálogo, mas se houver uma comunicação, há sim a possibilidade de a mulher também ter, assim como o homem tem, né? Então, exatamente, não há ajuda, a participação A e, participação, é isso que tem né? que ficar claro. Eles pensam que a ajuda não é, Uhum. né? É Ah, mas eu sou muito bom. participação, é Eu, dos eu, dois. É. eu quebro muito quando vêm e dizem, ah, mas teu marido ajuda em casa. Não, não ajuda. Um homem não ajuda. Ele precisa do lar da mesma forma como eu e meus filhos, minhas Sim, filhas precisam. A gente precisa derrubar isso. E quando uma mulher traz essa fala, ela está reforçando a fala machista. sim. De que é lugar da mulher esse cuidado e o homem que vem para te ajudar porque ele é muito bom.
E eu também não quero trazer isso como uma luta, como uma dificuldade, mas mostrar que sim, isso é uma divisão, né? Nós precisamos derrubar enquanto mulheres essa fala, porque muitas vezes quem traz essa fala é a mulher, Sim. né? E sim, É por porque conta ela tem a cultura, né? A cultura. Então Uhum. acaba, é isso, questão da E cultura. daí a Cultura. mulher se sente a mulher que vai abandonando isso, se não tem um apoio, seja da família, seja das pessoas que te cercam, porque se o homem é abusivo, claro que ele não vai apoiar ela nessa fala. Mas se ela não tem o apoio de quem cerca, ela vai se sentir culpada. Ah, mas eu não sou uma boa mãe. Porque olha lá, estão me dizendo que eu não estou fazendo isso, e isso era meu papel. Né? Então, vai reforçando aquela necessidade de não, eu tenho que fazer aquilo que ele define para mim. E volta para o relacionamento abusivo. E é uma trama e a gente precisa quebrar isso. E para quebrar é individualmente, é cada uma de nós quebrando, né? Quebrando mesmo falas que a gente vai perpetuando. Sim. E voltando a falar sobre a relação dos filhos, quando eu falei lá no começo que algumas mulheres podem decidir, primeiro porque não sabem. Eu acho que não é nem que não sabem, eu acho que inconscientemente ela sabe que aquilo não é forma de tratar uma mulher, ainda mais uma mulher mãe dos filhos dele, né? Mas ela não meio que não quer aceitar que ela está passando por um relacionamento abusivo, né? Fala, pode falar. Não, eu tô dando oi para quem vai entrando, já que eu não posso fazer a Tá. mocinha. Pessoal, se tiver pergunta, coloca aqui, ó. Bem-vindo, Clica aqui nessa Lucas. interrogação. Tá, pessoal? Não Clica aqui nessa apareceu para mim, eu não interrogação. sei se apareceu para quem tá. Para mim não apareceu a Tá cartinha com aparecendo, interrogação. pessoal? Para mim, eu cliquei nela, tá aparecendo. Bom, tá aqui. É, Ou então vão tá, o colocando Insta ali aí tá conforme. dando bugzinho. E sim, as powers vão ajudando aí. Como eu Exato. estava dizendo no início sobre a mulher que às vezes ela não enxerga, mas eu acho que ela não é que ela não enxerga, para ela é difícil aceitar, né? Porque se Uhum. ele é o provedor, às vezes ela pensa, ele só tem uma personalidade forte, né? Exato. Mas ele é o provedor da casa, e aí ela tá nessa dependência financeira, porque ele limita ela de um tanto que ela acaba se tornando. Ela perde a identidade, né? Ela não é mais ela é a Uhum. extensão É, dele. Ela é a dentro de um extensão dele. relacionamento abusivo existem múltiplas possibilidades. Existe a mulher que percebe, né? Não exatamente que isso é um relacionamento abusivo, mas sim que isso Que é isso errar, não é o não certo. tá dentro do adequado, né? Existe a Sim. mulher que não percebe, existe a mulher que acredita estar fazendo tudo por amor e que você precisa ceder, né? Você precisa se adaptar e a Mayra trouxe hoje isso, né? Eu acreditava que ele mudaria, que ele voltaria a a se ajustar, ele precisava se ajustar à vida de pai, ele precisava se ajustar, ele foi demitido, então eu precisava empoderar para ele voltar a se sentir homem, né? Como se a questão da masculinidade estivesse presente apenas na questão do poder financeiro, né? Então Sim. há muita. A minha prima, novamente adorando todas as falas aqui, minha prima trouxe uma questão que eu acho importante, eu já falei em outro momento, mas como estamos falando de filhos, eu quero voltar. Ela trouxe sim a importância de cuidar, de educar os meninos de forma diferente. Mas eu também acho importante a educação das meninas de forma diferente. Não é papel da menina ajudar a mãe a secar a louça, é papel dos dois, né? Dos dois. Você não é uma menina. Olha, uma menina fazendo isso, não, isso não é coisa de menina. Por que não? Né? Por que uma menina não pode daqui a pouco falar algo que para um menino você acharia normal? Então a gente tem que mudar todo Daria o até risada, contexto, né? Daria até né? risada, né? Olha lá, Exato, meu filho, né? Daria até exato. risada. Então, Então, Lu, só. pode Te falar. Eu agora cortei? vou tentar ler aqui. Tá. Que horas são? Tem que me atentar aqui. Só terminar aqui, só uma fala que eu ia colocar aqui. Ainda sobre aquela mãe, né, que decide
que enxerga, mas não aceita que seja um abusivo, porque ele é o provedor da casa. Ela acabou ficando como a extensão dele mesmo, ela não tem condições de se manter se ela resolver cobrar isso dele, né? E ele aquele carinho todo dele, né? Por Uhum. ela da porta para fora, né? E aí e os filhos também pequenininhos, às vezes ela não quer que os filhos, ainda que ela saiba que não tem aquela presença do pai como deveria na educação, no carinho, né? No amparo ali, mas enfim, tem a presença masculina em casa. Então ela Exato. acaba deixando os filhos crescerem para que daí eles percebam a relação, né? Quando eles já estão Uhum. mais fortalecidos, mais amadurecidos, né? E aí eles percebam a relação que está vivendo para ela poder pensar em buscar ajuda e sair. Porque daí ela acaba não se sentindo culpada, né? Porque É. como ele incute na cabeça dela que ela é culpada de tudo, se os filhos estão bem, se tiraram nota boa, se respeitaram ele em tal atitude dele, ótimo. A educação, ele acha que ele deu, que ele participou. Se os filhos respondem, tiram uma nota ruim na escola ou não sei o quê, a culpa é Entram em dela, algum né? conflito Porque escolar. Uhum. sim, a culpa é dela, porque a educação é dela. E, na verdade, a educação é sempre dela, porque ele não faz Não parte. participa. Não, ele não participa. Ele não Mas está agora eu ali vou para te isso. contestar. Conteste. Não, a educação, o mau comportamento possivelmente na escola, a nota baixa possivelmente na escola, é reflexo da falta de educação dele ou da educação que ele está Sim, trazendo, mesmo sem perceber, ele educa. sim. Né? A nossa É, de outra relação de forma, né? educação, de aprende, a gente aprende mesmo não querendo aprender, né? Sim, Então a sim, gente sim. aprende com aquilo que o outro nos mostra, mesmo que ele não está nos querendo, não está pretensamente querendo nos ensinar. Então, sim, ele é responsável também, né? Ele é muito Sim. responsável por isso, extremamente Mas ele não responsável. se Só enxerga, que ele quem não vai se receber enxerga a dessa culpa é ela, forma. claro. Eu entendo o É, que você quis dizer. Eu só quis trazer a importância de nós percebermos que sim, ele está educando de forma extremamente torta, mas ele está educando. E o que que sim, isso vai repercutir, né, na vida na emocional dos criança. filhos, né, É. num futuro e até no presente, né? Muitas vezes chega a caso de filho acabar dizendo que não suporta o pai, né? Que Uhum, não gosta do pai, que tem ódio do pai, não quer ter nenhum tipo mais de relação, de conversa, de nada com o pai. Tamanho o abuso, né? Não só com a exato. mãe, mas com E o eles quando quanto vão isso crescendo. gera, né? Porque você ter que lidar com uma questão que é como não amar pai e mãe, isso é uma lei, né? É espiritual, há uma determinação que vem de tudo, né? De que amar é pai e mãe é obrigação. E daí tu tem que lidar com essa relação entre eu não amo, eu odeio, mas eu tenho que amar. Que culpa é essa que você carrega, né? Desse Uhum. ser que te colocou no mundo, e não soube te apresentar o que, que é o real sentido do amor. Como é difícil, né? É por isso que, pessoal, os PCs, é importante trabalhar isso. É muito importante ficar atento ao que as pacientes trazem no consultório, porque qualquer coisa que elas trazem tem que olhar por trás daquilo para saber o que, que seria o pano de fundo, como eu mesma já disse, né? E venho repetindo, para mim, o plano de fundo que eu consegui enxergar que havia relacionamento abusivo em algumas coisas foi em queixas de ansiedade e depressão, principalmente depressão, porque em muitos casos a gente sabe que chega até ao suicídio, né? A mulher não tem Uhum, como sair daquilo, ela não tem por uhum, onde buscar e ela não consegue mais viver com aquilo, ela não consegue, exato. ela tá naquela depressão grave, né? Que ela não consegue Uhum, enxergar mais auxílio, melhora em nada, e a única maneira que ela pensa que vai tirar a dor seria o suicídio. Então, a gente, voltando a falar do baralho, uhum,
acho que falta 10 minutinhos agora, 10, 12 minutinhos, voltando a falar do baralho, é muito importante voltar os olhos para essas mulheres e quando perceber alguma coisa assim, que possa haver um relacionamento abusivo por trás, tanto com elas quanto com os filhos, né, Lu? Se vai algum Exato, adolescente, né, algum problema ali exato. da criança ou do jovem, né? Tem que prestar Uhum. atenção se tem um pano de fundo que seria um relacionamento abusivo, né? E o Agora nosso tu trouxe baralho, a fala que eu acho importantíssimo. Ó, o baralho pode ser utilizado numa palestra escolar. Pega o relacionamento, olhar para os sim, filhos, o né? olhar para os filhos, E sim, faz uma reflexão. Claro, não vai trazer a carta lá para os alunos, mas faz uma reflexão. Teu pai participa da tua vida escolar, né? é. Nosso baralho tem essa capacidade de trazer múltiplas formas de uso, né? Pessoal, aproveitando que eu estou mostrando a caixinha aqui, ó, já acaba a nossa live. Lu, faz assim, para aí, vamos tirar um print. Eu quero que vocês tirem print agora da imagem, tá? Eu vou ficar quietinha. Vocês tirem print, que eu estou mostrando a caixinha aqui para vocês, e marca lá, Helena PowerTag, eu quero, tá bom? Print. Deu, né? Deu. A gente fica Deu? tensa para parar. Ai, gente, o baralhinho. Não, agora vamos soltar, né, Lu? Agora a gente estava muito presa, muito tensa com a situação dos filhos, porque quando fala de filho, gente, a mãe pira. A mãe É. pira, né? Não mexe com A gente não, por revive favor. muito, a gente revive a mãe, a gente revive ser filha, a gente revive estar numa sociedade que está imersa em muitas relações Sim, que nem se percebe ser relacionamento abusivo, mas é, né? Mas é em alguma sim. parte que há. Então há muito para. Imagine a dor da mulher que passa pelo relacionamento abusivo, ver que o filho dela, que na verdade é filho do casal, está sofrendo também pelas humilhações e agressões que sejam verbais, psicológicas, que aquele abusivo comete contra os filhos. Imagina a dor, meninas. Olha, meninas e meninos que trabalham com psicólogos, que trabalham com mulheres em relacionamentos abusivos, que querem ter um material bacana para trabalhar também com família, tá? Com jovens, que às vezes montar palestra, como a Lu falou, né? Para dar uma palestra, fazer uma roda de conversa numa escola, num colégio, né? Uhum. Aqui tem todo um apoio, tá bom? Eu vou mostrar novamente Lembrando agora. do bônus para quem compra até domingo, né? Sim. Até domingo, além de ter um desconto, terá o bônus do aulão, né? Nós estaremos Sim. com todos os compradores, após cada um já tá assim, ó, fazendo o que a Denise fez com ele nas mãos, nós vamos fazer um Olha, aulão. gente. Ó, não, mas eu não peguei ele inteiro, não. Vou fazer isso com ele inteiro. Ó, essas cartas. Isso aqui vale por dois. Vamos falar o preço, Lu. O baralho, o preço oficial dele é R$ 99,97, tá, pessoal? Agora, até domingo, ele está saindo no valor de pré-venda por R$ 79,97. Tá? Então, mas isso é até domingo, tá? E quem adquirir o baralho até domingo vai levar esse aulão com a gente, né, Lu? Com as Exatamente. 4 autoras do baralho, tá? A gente vai fazer ao vivo, assim, uma chamada pelo computador, por alguma plataforma, Plataforma. e a gente vai passar orientações a respeito do baralho, tudo isso que a gente fala aqui, de algumas coisas que alguns locais que vocês podem trabalhar com ele, algumas ideias a gente vai passar lá mais profundamente para vocês, tá Uhum. bom? Vai tirar dúvida ao vivo com vocês que comprarem até domingo, tá bom? Todo mundo comprar até domingo, depois que o baralhinho chegar em casa, que vocês tirarem foto com o baralho, colocar ali no story, colocar que vocês estão já com o baralho da Helena PowerTag, tirar foto lá, marcar a Helena, a gente vai dando ok, depois todo mundo que comprou no domingo fez isso, aí a gente vai marcar o aulão, tá bom, pessoal? Exatamente. Não perca. Como a gente é nosso primeiro material que a gente lança, nosso primeiro produto,
Nossa primeira ferramenta de trabalho para PSIS, a gente fez numa tiragem limitada, né? Então, aproveitem agora, tá? Porque a gente já tá com bastante encomenda, tá? Que o pessoal tá encomendando, ó. E levem o baralhinho de vocês. Vocês não vão se arrepender, a qualidade é muito boa. A Pri sempre fala para eu mostrar aqui a lateral, né, Pri? Para ver que ele é bom, que não é folhinha de papel de seda, tá bom? Então, ó, lindo, gente. Lindo, lindo, lindo. Caixinha no capricho. Bem muito amor. Muito amor. Amor. Ai. Explica melhor Muito sobre amor. o baralho. Qual a tua explicação? Deixa eu ver, pode ser que eu já... Ai, eu acho que é tanta informação aqui que ecoa nesses temas, né, que a gente não vai parar nessas lives, a gente estejam atentos que a gente vai trazer muita live informativa, de debates, de trocas, né, então, como a gente diz já, Helena é parte um produto, outra parte é uma causa, né, então sim, a gente está sempre reforçando campanhas, né, para informar quais são as ações importantes para uma mulher conseguir denunciar um relacionamento abusivo, mas a gente também quer trazer muita coisa boa por aí, muitas pessoas que vêm para, né, agregar valor ao à nossa causa. Na verdade, gente, vocês vão ver ainda o vídeo que ainda não subiu, né? Bom, deixa eu voltar um pouquinho antes de eu falar do vídeo. Quem não assistiu as outras lives, tá? As outras lives que a gente está fazendo desde segunda-feira, vão ali no IGTV da Helena PowerTag, estão todas lá, tá bom? E tem o primeiro vídeo que tá lá, é o vídeo da Helena, da história da Helena. Vocês podem olhar, tá? Para ver a história da Helena. A Helena é representação de um relacionamento abusivo no geral, de muitas e muitas mulheres, tá bom? Tem um pouquinho de cada. E tem aí a gente acabou lançando o baralho para a PSIS como ferramenta para trabalhar com essas mulheres, e aí Helena se tornou uma causa para a gente, né, Lu? Porque conforme a gente foi trabalhando, desenvolvendo o baralho, a gente percebeu como a gente pode também ajudar essas mulheres. Então, no perfil da Helena, vocês vão... Essa semana a gente só está falando do baralho, que é o pré-lançamento, mas vocês vão encontrar tanto ferramentas para trabalho, tá? Como vão encontrar também... informações, campanhas, né, sobre relacionamentos abusivos. Nós temos vídeos que foi feito por nós, reproduzindo campanhas, vocês podem compartilhar nas redes sociais, porque eu acho importantíssimo que não adianta eu saber, por exemplo, que a campanha do X vermelho na mão é uma campanha que faz com que eu denuncie o relacionamento abusivo, mas eu não sofro. E como eu faço para que quem me cerca saiba disso? Eu preciso compartilhar, então compartilhem esses vídeos também, façam chegar às pessoas. E esteja atenta, porque daqui a pouco uma mulher pode mostrar assim um X vermelho na mão e você não saber o que é. Então vai lá que tem muita informação. Tem o X, gente, e tem aquela também, né, que a mulher faz assim, ó. Né? Não vamos dar... Que busquem essa informação lá nos vídeos para entender o que é e que é importantíssimo. Sim, vão lá. Eu tô olhando para ver se tem alguma pergunta aqui. Tá gente chegando. Eu acho que vai... Acho que a gente tá já para terminar, mas enfim. Então vamos falar mais um pouquinho. Agradeço a presença. Calma aí, calma, Lu. Hoje a gente está concorrendo mostra. Fronteiras. E a gente está aqui. Meninas que não estão ainda hoje na edição do Psicologia Sem Fronteiras. Corre, compra ali, ó. Vai lá no direct da Helena, lá no direct, tá? Manda uma mensagem lá falando que quer o baralho. E aí a gente vai responder para vocês, vai passar todas as informações e a gente vai mandar, tá bom? Então, quem tiver aqui, quem tiver interesse, vai lá que a gente espera ajudar muitas pessoas com o baralho. A gente quer também que vocês tenham essa ferramenta muito rica com vocês, né? Que vocês para subsidiar uma prática que, como a gente já disse, pode ser múltipla. Não é só numa
abordagem ou numa forma de uso, né? São múltiplas. Sim, sim, que você possa. Ai, gente, eu tô com medo de cair. Que você possa. Faltando 26 segundos, Conta! que vocês possam ter em mãos e ajudar de todas as formas possíveis, tá bom? Quem adquirir até domingo, a gente vai elucidar tudinho para vocês. Pessoal, beijo. Foi um prazer estar aqui com vocês. Lu, algum agradecimento, alguma consideração? Agradeço. Pessoal, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Beijo. Foi um prazer.